Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre um boneco que assombra até hoje. O boneco Robert. Já ouviu falar dele? Se não ouviu, fica comigo até o final desse vídeo, senta o dedo no joinha, ativa o sininho de notificações. Eu sou o Ju, você está no canal Tati Ju Santos, seja bem-vindo e vamos pro vídeo. Você já conhece o Robert? Eu vou te contar essa história, o boneco amaldiçoado. A história do boneco Robert, o brinquedo que há mais de 100 anos intriga todas as pessoas pelo espírito maligno que habita dentro daquele boneco. A lenda pode até medo inspirado a produção do filme Brinquedo Assassino, em que o boneco Chuck tem a alma de um serial killer em seu interior. Vocês lembram disso? As origens de Robert são inúmeras, pessoal. Cada uma mais misteriosa e bizarramente que a outra. O que se sabe é que o modelo do boneco provavelmente foi fabricado pela empresa alemã Steiff Company por volta de 1900. Há quem diga que foi o pai do garoto que deu o brinquedo para ele. Já pensou? Depois de viajar, ele trouxe. Já outras pessoas falam que foi o avô que deu. Sinistro, né? Mas de qualquer forma, tem uma outra origem disso tudo, que é a mais aceita pelos entusiastas no mundo sobrenatural. E que é capaz de explicar as coisas estranhas que aconteceram nos últimos séculos. Vejam bem, com cerca de 1 metro de comprimento, quase como uma criança, um adolescente, né, mais ou menos real, o boneco Robert teria sido entregue a Robert Eugene Otor por uma das jovens empregadas da família que vivia em Key West, na Flórida. Já pensou? Essa empregada, descontente com a vida que tinha e com a forma que ela era tratada naquele lugar, colocou uma espécie de azaração no boneco. Galera, o que os moradores contaram naquela época é que a tal jovem era uma praticante de voodoo. Galera, daí o início de tudo do sobrenatural aconteceu. É muito incrível. O fato é que o Robert, ou Gene, como ele era chamado, amou muito aquele boneco, galera. Assim como qualquer criança, você quando ganha um brinquedo, você fica louco por ele. Naquela época não existia diversidade de brinquedos como a gente acha hoje. Então, mesmo que o boneco fosse estranho, né, pessoal, as crianças amavam aquilo. Anos atrás era normal, eles amavam tudo. Jimmy gostou tanto aquele boneco que batizou o nome dele de Robert e até o vestiu com as roupas dele. Pois é, as mesmas que ele usava até hoje, galera. Bem sinistro, né? As vestimentas de marinheiro, pessoal. Entendeu? Jimmy criou um laço tão forte com ele que passou a carregar ele por todos os lugares, todos. A história conta que os meninos eram vistos pelos pais dele conversando com o boneco, sussurrando com o boneco. Mas normal, né, pessoal, para todo mundo, mas mas e se você escutasse o boneco respondendo? Pois é, pessoal. Certa vez, quando o Jimmy fez 10 anos, ele acordou de madrugada em seu quarto e viu que Robert estava sentado aos pés da sua cama, olhando em sua direção. Não se sabe o que aconteceu depois disso, apenas que os pais dele correram em direção ao quarto do menino, com os gritos de Robert, barulhos de móveis se arrastando, coisas caindo. E ao entrarem lá, os pais deles encontraram uma bagunça sem tamanho. Tava tudo jogado, pessoal, tudo caindo. E o Jimmy, com medo, completamente assustado, tentando se esconder de tudo aquilo. O menino começou a gritar, dizendo que foi o boneco que estava fazendo aquilo.
Que boneco, hein, pessoal? Muito sinistro, não? Depois de tudo isso, não importava o que acontecesse, tudo o que acontecesse, Jane sempre culpava Robert. Não importa o que acontecesse. Às vezes, os pais deles encontravam brinquedos mutilados pela casa. Tinha até a história de um encanador, pessoal, que foi lá fazer alguns concertos lá na casa e ouviu risadas de crianças pela propriedade da casa. O problema, pessoal, é que não tinha ninguém naquele dia lá. Só o encanador naquele lugar. O encanador até foi dar uma olhada nos cômodos, só para ver se encontrava Robert. E ele achou em um canto da sala de estar, pessoal. Quando ele piscou, o boneco já estava em um outro lado da sala. E os objetos próximos a ele já tinham sido jogados para bem longe. Talvez o caso mais assustador envolvendo brinquedos tenha acontecido depois disso. Preocupado com a bagunça que Robert supostamente estaria causando na casa, uma tia de Jean deu a ideia para os pais dele guardar o brinquedo dentro de uma caixa lacrada e trancá-la dentro de um sótão. E assim eles fizeram, pessoal. Coincidência ou não, a mulher foi encontrada morta em sua casa, na cama dela. Os médicos disseram que foi derrame, mas a família já tinha passado por muitas coisas, galera. Ninguém ia acreditar que tinha sido um derrame. Entenderam a situação? Robert voltou para o quarto da criança o quanto antes, para que evitasse que mais coisas acontecessem e ficassem mais bizarras. O tempo passa muito rápido. O menino cresceu, mudou de casa e estudou na Academia de Belas Artes de Chicago e depois em New York. E acabou se casando com uma mulher chamada Anne. É, pessoal. E o Robert? O que aconteceu? Foi deixado de lado por esses anos, pessoal. Mas não, nunca foi esquecido pelo garoto. Depois da morte de seus pais, Jean ficou com o casarão da família em Key West, para onde ele se mudou com a esposa dele enquanto trabalhava como artista. Robert, antes deixado de lado como um brinquedo simples, ganhou um quarto especial no sótão da casa do menino, com móveis e muitos brinquedos. Mas Anne, ela não gostava da situação. A presença daquele boneco, a relação do marido dela com aquele boneco lá, era muito bizarra. A esposa pediu para que deixasse o boneco trancado em seu quarto lá e não ficasse mais perto. Mas quem não gostou de saber disso foi o Robert, galera. A história conta que o brinquedo tentou fugir de sua prisão diversas e diversas vezes. Algumas vezes ele conseguiu. Ele ficava sentada em uma cadeira de frente à sua janela e quem passava pela rua conseguia ver o boneco olhando para ela. Já imaginou? Só que não era uma visão muito agradável aos olhos de quem via. Já imaginou, família? Você imaginou passar por lá e ver um boneco te olhando no fundo dos olhos? Já imaginou ganhar um brinquedo desse? Mudando de posição na janela e te observando. E não era só do lado de fora que ele fazia isso. O lado de dentro daquela casa era muito mais sinistro. Os visitantes que iam até a casa diziam que ouviam passos dele dentro do sótão e ouviam coisas se arrastando naquela casa. Parece que antes de morrer, a saúde do menino, do homem Jean, estava meio debilitada porque ele passava cada vez mais tempo com aquele boneco, conversando, falando com aquele boneco, gastando seus últimos dias de vida com o seu brinquedo favorito de infância. Jean acabou morrendo em 1974. Muitos dizem, pessoal, que ele já estava insano nos dias que ele antecedeu sua morte e vivia conversando com o boneco. Há também histórias que o artista faleceu com Robert ao seu lado.
Já imaginou morrer com um boneco do seu lado? É, galera, bem sinistro, não é? A casa acabou sendo comprada por uma mulher chamada Myrtle Horter, que morou com Robert por 20 anos. Ela até teria levado o brinquedo junto quando se mudou da casa na década de 80. Mas talvez essas 2 décadas não tenham sido fáceis, não é, galera? Já que Myrtle preferiu doar o boneco no ano de 1994. Segundo a mulher da casa, era tudo verdade. O brinquedo realmente assombrava tudo, que ele andava pela casa sozinho. Nesse meio tempo, o repórter foi visitar a casa de Robert e se sentiu incomodado com a presença daquele boneco. Parece que o rosto do boneco, galera, desenvolvia uma expressão, sabe? Dependendo da conversa da pessoa. Parece que ele entendia o que você falava. Um casal chegou a morar por algumas semanas naquela casa, mas logo se mudaram. Quando a filha acordou em uma noite com Robert sentado, já imaginou? No seu rosto, como se quisesse sufocá-la. Pelo que contam, pessoal, a menina encontrou o boneco no sótão e não quis brincar com ele. O fato é que o museu aceitou Robert, pensou que fosse mentira e que era tranquila as histórias. E levou o boneco para lá. Mas logo, galera, a administração percebeu que alguma coisa estava errada com aquele boneco. Alguma coisa envolvia aquele boneco Robert. O boneco era muito popular por lá e recebe muitas visitas. E até mesmo presente de pessoas. Dizem até hoje que se você quiser tirar uma foto com ele, é preciso pedir permissão para ele, pessoal. Caso contrário, Robert vai punir você. Diversas cartas vão chegando todos os anos com pessoas pedindo desculpa pro boneco, alegando que foram amaldiçoadas pelo boneco, que se machucaram e que sofreram coisas a sair daquele lugar. É, meus amigos. E a história de Robert segue viva, assim como o próprio boneco, provavelmente até hoje.